Cheguei! Eu sou a Paula Frati e hoje eu tô aqui para falar novamente sobre o cérebro da tua criança. Se você não viu o meu vídeo anterior, que eu falo sobre os hemisférios cerebrais, volta lá que vai te ajudar também a entender este vídeo, tá? Nós podemos falar do cérebro de diferentes formas. No vídeo anterior eu falei sobre as duas partes, que duas partes funcionam melhor do que uma. Então falei do hemisfério direito e falei do hemisfério esquerdo. E hoje eu vou falar sobre a escadaria da mente, ou seja, sobre o cérebro de baixo e o cérebro de cima. E a necessidade de ter uma escada que liga esses dois cérebros. Como eu disse, podemos falar de cérebro de diferentes formas. E eu trouxe essa metáfora, né, para vocês entenderem da melhor forma possível como é que funciona o cérebro da tua criança com TDAH e quais as melhores formas que você pode lidar com a sua criança, principalmente se ela tiver TDAH, certo? Então vamos lá. Imagine que o cérebro é como se fosse uma casa. Uma casa que tem dois andares. O andar de baixo e o andar de cima. Para você acessar o andar de cima, você precisa de uma escada. O andar de baixo, ele é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Alguns teóricos chamam esse cérebro de cérebro reptiliano, porque é semelhante ao cérebro dos répteis. Os répteis, eles não têm um cérebro absolutamente elaborado. Eles têm um cérebro básico, primitivo. E esse cérebro, ele é capaz de fugir ou reagir. É o cérebro responsável por respirar, por piscar, é responsável pela raiva, pelo medo. Então é um cérebro muito primitivo, ele não é complexo, ele é muito primitivo. Nós, seres humanos, também temos esse cérebro primitivo. O cérebro que é responsável pelas nossas reações mais primitivas. Então, se eu pegar aqui, ó, só para exemplificar, se eu jogar essa caneta em você, você vai instintivamente fechar os olhos, ir para trás, talvez você se defenda com a mão. Quem está mandando esses comandos para o teu corpo é o cérebro reptiliano, é o cérebro primitivo, é o cérebro base, é o primeiro andar da tua casa. Então, é um cérebro muito importante, mas ele não é muito racional, né? Um outro exemplo, quando estamos numa situação onde você precisa fugir ou reagir, quem dá este comando é o cérebro reptiliano, é o cérebro primitivo, tá? Ele é instintivo, é um cérebro instintivo. Esse é o nosso primeiro andar, é a nossa base, extremamente necessário para nossa sobrevivência, tá? Eu tô aqui no meu consultório, se começar a disparar o alarme do bombeiro, eu preciso tomar uma atitude rápida. Eu vou fugir, eu consigo descer o elevador, eu vou pela escada de incêndio, eu, sei lá, pulo a janela. Como é que eu vou fazer para me salvar? E quem manda esses primeiros sinais é o cérebro reptiliano, é o cérebro primeiro andar. Então, imaginem o nosso cérebro como uma casa e o cérebro reptiliano é o primeiro andar, é a base da casa. Já o segundo andar desta casa é mais complexo, é onde está o nosso córtex cerebral. O que isso significa? É o cérebro responsável por pensar, imaginar, agir. Então, são funções mais complexas. Não são funções bases, são funções mais complexas, exige mais. Os répteis não têm este andar de cima, mas nós, seres humanos,
com toda a nossa complexidade. Nós temos esse andar de cima, tá? E muitas coisas acontecem no andar de cima. Muitas coisas acontecem no andar de cima que dependem do andar de baixo. E quando a gente não utiliza o andar de cima, quando o andar de baixo manda uma informação e a gente não utiliza o andar de cima, aí temos alguns problemas e vocês vão entender quais são esses problemas. Então, enquanto o andar de baixo é absolutamente primitivo, o andar de cima é totalmente sofisticado. E ele é responsável por analisar, planejar comportamentos, tá? Então, não é instintivo como no primeiro andar. O andar de cima, ele é racional, você pode ter uma atitude intencional. Você pensa e reage de acordo com o teu pensamento. E não simplesmente você reage como aquele exemplo que eu dei da caneta. Joga a caneta, você vai se defender. O cérebro do andar de cima, não. Você vai analisar, você vai planejar uma reação. Então, é um cérebro muito sofisticado. Crianças saudáveis são crianças que possuem uma escadaria ligando o cérebro de baixo, o andar de baixo, com o andar de cima, com o cérebro de cima. Crianças que não agem de uma forma tão saudável são crianças que ficam presas, principalmente no andar de baixo. Eu tô falando de crianças, mas existem adultos também que ficam presos no andar de baixo e não conseguem acessar o andar de cima. E isso é muito perturbador e pode causar uma série de problemas. Então, o que acontece quando há essa escadaria ligando o andar de cima com o andar de baixo? É esperado que o andar de cima ele controle esses impulsos primitivos, esses impulsos irracionais. Obviamente, né? Se nós estivermos pensando numa situação limite, assim, onde você precisa fugir ou enfrentar, tudo bem o seu cérebro, o primeiro andar, tomar conta daquela situação. Mas se em todas as situações você pensar de uma forma irracional e você deixar se levar pela raiva ou pelo medo ou pelo seu instinto, você vai ter muitos problemas na tua vida. Então, o que é esperado? Que o seu cérebro de cima, que é mais racional, mais complexo, mais sofisticado, controle, filtre os impulsos do primeiro andar. Dá pra entender? Né? Eu acho que essa questão dos andares fica bem simples de entender. Eu vou explicar com a minha mão para vocês entenderem. Então, imagine que a minha mão é o seu cérebro. Aqui, o meu braço é o tronco cerebral, certo? Cérebro é aqui onde está a minha mão. O meu dedão é o primeiro andar, então é o cérebro mais primitivo, é o cérebro mais instintivo, o cérebro reptiliano. E quando eu faço assim, a minha mão, que envolve o meu primeiro andar, é o segundo andar, é o cérebro mais sofisticado, é o cérebro mais complexo, é o cérebro que permite analisar e planejar as atitudes. Então imagine desta mesma forma, como eu tô aqui, é meu cérebro, então esta parte aqui é a parte que está atrás da minha testa. O que acontece quando não há uma escadaria, quando não há uma conexão entre primeiro andar e segundo andar? É um cérebro funcionando desta forma, ou seja, puramente instintiva, puramente agindo pela raiva, pelo medo, enfim, só pensando na sobrevivência, não pensa, só pensando não, né? Só agindo pelo instinto da sobrevivência, mas não pensa racionalmente sobre as atitudes. Então, quando há uma ligação,
esse primeiro andar, ele manda comunicação para o segundo andar, mas você vai agir de acordo com o segundo andar. Você não vai agir de acordo com os seus instintos mais primitivos. Você vai agir de uma forma racional, você vai analisar, você vai planejar as suas atitudes, certo? Então, só para ficar mais claro, quando eu falar de cérebro, primeiro andar, segundo andar, e pensem que essa parte aqui é o que está atrás da nossa testa. O cérebro do primeiro andar, né, o primeiro andar, ele está desenvolvido desde o nascimento, tá? Nós já nascemos com o primeiro andar praticamente desenvolvido. O segundo andar, ele termina de se desenvolver com 20 e poucos anos. O que isso significa? Que uma criança tem dificuldade de fazer essa escadaria, essa conexão entre o primeiro andar e o segundo andar, muito porque ela não tem o segundo andar totalmente desenvolvido. E aí, crianças com TDAH têm mais dificuldade ainda. Por quê? Porque as alterações existentes no cérebro da criança com TDAH, elas estão aonde? Aqui, no córtex pré-frontal, que é esse córtex, essa parte do cérebro que está atrás da nossa testa. Ou seja, se uma criança já tem dificuldade de fazer essa conexão entre o primeiro e o segundo andar, uma criança com TDAH tem mais dificuldade ainda, porque ela não tem essa área totalmente desenvolvida. Então, o que acontece? Qual é o prejuízo? Qual é a consequência disso tudo? As crianças ficam presas aqui, no primeiro andar. O que é uma criança que fica presa no primeiro andar? Eu vou dar um exemplo. É aquela criança que faz uma birra ou que tem uma atitude totalmente inadequada, que você tá olhando, você tá percebendo que ela perde o controle. Ela fica descompensada emocionalmente. Ela é movida pelo instinto de raiva, pelo instinto de medo. Ela não consegue pensar racionalmente de forma alguma. Não adianta você falar, não adianta você tentar acalmar essa criança que nada resolve. O que acontece? Ela perdeu a conexão de primeiro andar com o segundo andar e ela tá presa no primeiro andar. Sabe aqueles portões de bebê? Então imaginem que colocaram um portão de bebê na escadaria e ela não consegue passar para o segundo andar. É assim que as crianças funcionam em alguns momentos, tá? Crianças com TDAH, elas têm as características mais exageradas, então elas permanecem mais presas e ficam, as sensações são mais potencializadas. Então uma crise de birra, ela é muito pior, ela é mais potente, ela é mais exagerada. E porque ela fica presa aqui no primeiro andar, ela perde essa conexão com o segundo andar. Então imaginem o portãozinho de bebê colocado na escadaria que impede o primeiro andar de acessar o segundo andar. E aí, o que fazer com isso, né? Quando a criança fica presa no andar de baixo, como é que você pode ajudar a criança a destravar esse portão de bebê, né, que está impedindo ela de subir para o segundo andar? Eu falei anteriormente das birras, né? E existem 2 tipos de birras. E você, pai, você, mãe, você sabe diferenciar isso melhor do que eu, no que diz respeito à tua criança. Existe aquela birra que vem do andar de cima e existe uma birra que vem do andar de baixo, tá? Vou falar da birra que vem do andar de cima. Eu tô falando do andar de cima, né? E vocês podem estar pensando, mas Paula, você acabou de falar que as crianças não têm o andar de cima totalmente desenvolvido. Exatamente, eu disse totalmente desenvolvido. Mas existe sim um andar de cima
em construção. Então é possível que mesmo crianças muito pequenas, é possível que essas crianças acessem o andar de cima com a tua ajuda, tá? Elas estão ainda em desenvolvimento, mas elas conseguem acessar o andar de cima, principalmente se tiverem a ajuda dos pais ou dos responsáveis, ou enfim, de um adulto, tá? Que já tem o andar de cima desenvolvido. Então, eu vou falar de birras do andar de cima. As birras do andar de cima são aquelas birras que você olha pra criança e você fala, tá tentando me manipular. Você foi no shopping com a criança, ela quer comprar uma Barbie. E você fala que não vai comprar Barbie porque você não tem dinheiro, porque não era aquele o combinado e tudo mais. E aí ela diz, então tá bom, se você não comprar Barbie pra mim, eu não vou comer tudo no almoço. Ou seja, ela está sendo estratégica. Essa criança está sendo estratégica. Essa criança está tentando te manipular. A manipulação, ela vem da onde? Do racional, do pensar. Então, ela está analisando uma situação, ela está planejando conquistar um objetivo, está se comportando de acordo com esse desejo, né? De alcançar esse objetivo. Então, isso são informações que vêm de onde? Cérebro de cima. Então, essa criança, ela tá utilizando o cérebro de cima para alcançar um objetivo, para tentar te manipular. A sua intervenção vai ser totalmente diferente do que um ataque de birra do cérebro de baixo, tá? Que eu vou explicar. Porque quando ela utiliza o racional com você, quando ela tá utilizando o segundo andar para tentar se comunicar, como é que você vai tentar se comunicar com ela? Pelo segundo andar também. Se você não assistiu o meu vídeo anterior que eu falo do cérebro direito e do cérebro esquerdo, vai lá e assiste, que eu dou dicas de como você vai se conectar com a tua criança. E você precisa se conectar com a tua criança pelo mesmo lado cerebral. Então, se sua criança está se conectando com você pelo segundo andar, você vai se conectar com ela pelo segundo andar também. Então, você pode ser mais racional e mais incisivo ao dizer para ela, olha, não, você não vai ganhar Barbie. E se você não almoçar, conforme nós combinamos, você não vai no aniversário da tua amiga no período da tarde, porque esse não foi o nosso combinado. Então, você está sendo racional com ela, utilizando o seu segundo andar para se comunicar com o segundo andar dela, certo? Agora, um ataque de birra do primeiro andar, ele é totalmente diferente, porque ele não vem com essas manipulações racionais, estratégicas. A criança, ela não analisa, ela não planeja, ela simplesmente é inundada por aquelas emoções e ela perde o controle. Então, é quando você vê uma criança perdendo o controle. Ela está absolutamente nervosa, irritada ou muito brava e ela não está tendo controle. Então, é aquela criança que, por exemplo, no ataque de birra, começa a se bater ou quer bater nas pessoas e você tá percebendo que ela não tá fazendo isso só para ganhar uma Barbie, por exemplo. Inicialmente pode até ter começado por esse motivo, mas ela perdeu o controle, ou seja, ela fechou o portão que liga o cérebro de baixo com o cérebro de cima e ela ficou presa aqui embaixo. Ela não consegue acessar a racionalidade. Então, nesse momento, vai adiantar você sentar e conversar com essa criança e explicar para ela que o que ela está fazendo é totalmente inadequado? Não, não vai. Não vai adiantar você utilizar o seu segundo andar para se comunicar com o primeiro andar dela. Isso não vai funcionar. Ela não vai se comunicar com você dessa forma. Então, o que você precisa fazer? Se comunicar com a tua criança através do seu primeiro andar. Então, o que vai resolver? É você se comunicar com a tua criança com o seu primeiro andar.
Então, primeiro andar comunicando com o primeiro andar da sua criança. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Você vai utilizar o seu corpo, então você vai conter esta criança. Você não vai usar o seu racional. Você vai deixar o seu segundo andar entre parênteses por alguns momentos e você vai acalmar esta criança. Abraça essa criança, diga pra ela, calma, calma, tá tudo bem, eu estou aqui, você não precisa ficar nervoso, calma. Se ela está oferecendo perigo pra ela mesma, então você vai evitar que isso aconteça. Se ela está batendo em alguém, você vai conter essa criança. Se ela está quebrando alguma coisa, você vai conter essa criança e evitar esses prejuízos, tá? Passou, ela se acalmou, aí o que você vai fazer? Você vai conectar segundo andar com o primeiro andar, tá? E aí você vai conversar com ela e você vai explicar. Você acha que você fez certo? Você acha que essa foi a melhor atitude que você tomou? Você acha que está certo você bater nos seus amigos quando você está com raiva? Você acha que a melhor coisa que você pode fazer quando está com raiva é quebrar os seus brinquedos? E aí você vai conectar o segundo andar dela com o primeiro andar. Você vai abrir o portãozinho de bebê da escada e deixar a passagem livre, tá? Crianças com TDAH. Lembrem-se sempre, esta parte aqui, atrás da nossa testa, ela está em desenvolvimento e termina de se desenvolver com 20 e tantos anos, 23 anos mais ou menos, tá? Crianças com TDAH têm as principais disfunções, elas são encontradas aqui. Ou seja, são crianças que pensam, têm mais dificuldade de fazer esta conexão. É por isso que elas são mais impulsivas. O impulso é instintivo. Eu faço e depois eu penso. Então eu faço, meu cérebro do primeiro andar agindo e depois eu faço a conexão. Então, são crianças que precisam ainda mais da mediação de um adulto. Elas precisam ainda mais da mediação dos pais, porque elas têm mais dificuldade nessa conexão, tá? Crianças com TDAH, quando fazem uma birra, elas tendem a ser mais exageradas nesse sentido, porque elas já têm as características, né? O trio que mora nas mentes inquietas já é muito exagerado. São características que estão super potencializadas. Então, elas têm mais dificuldade de fazer essa comunicação de primeiro andar com segundo andar. Então, é muito importante que vocês, pais, saibam o funcionamento cerebral, né? Conheçam do cérebro da tua criança para que vocês deem as melhores ferramentas. Lembrem-se que eu falei no vídeo anterior, quando eu falo dos dois hemisférios. Primeiro a gente se conecta e depois a gente redireciona. Então você vai primeiro se conectar com o cérebro da tua criança. Qual é o cérebro que está comandando aquela ação? É o cérebro direito, é o cérebro esquerdo, é o primeiro andar, é o segundo andar. Você se conecta com o cérebro da tua criança e depois você redireciona. Uma criança com TDAH que está muito irritada, que está muito cansada de estudar, e você sabe que se você manter ela estudando 1 hora seguida, ela vai dar um chilique e vai ser um caos. Evita esse momento. Não faça a sua criança ficar presa no andar de baixo. Você conhece a tua criança mais do que eu, né? Porque muito provavelmente eu nem conheço a tua criança. Você conhece a tua criança muito mais do que qualquer pessoa, do que qualquer profissional. Então você sabe qual é o limite da sua criança, até onde a sua criança consegue chegar. Então evite que tua criança fique presa no primeiro andar. Evite que esse portãozinho feche a escadaria e impeça a comunicação do primeiro andar com o segundo andar. O objetivo disso tudo, de integrar todas essas partes cerebrais, direito com esquerdo,
primeiro andar com o segundo andar é proporcionar um desenvolvimento saudável para a tua criança. O desenvolvimento saudável permite que ela desenvolva a capacidade de planejamento, de organização, o que é muito prejudicado nas crianças com TDAH. Um desenvolvimento saudável permite que tua criança tenha a capacidade de compreender o outro, de ter empatia com o outro, tá? E tudo isso só acontece quando o primeiro andar está conectado com o segundo andar. Então você enquanto pai, você enquanto mãe, você não quer apenas que o teu filho não dê trabalho para você na escola. Você não quer apenas que o teu filho tenha bons amigos. Você quer que o teu filho seja feliz. Você quer que o teu filho se desenvolva bem e se torne um adulto capaz de resolver os seus próprios problemas, um adulto que seja independente emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, enfim. Você, enquanto pai, quer que o seu filho se desenvolva da melhor forma possível. Você quer que o teu filho tenha controle das próprias emoções. E o que é ter controle das próprias emoções? É conectar segundo andar com o primeiro andar. O segundo andar precisa comandar as informações que vêm do primeiro andar. Então nós precisamos deixar essa escadaria aberta. A gente não pode fechar essa escadaria. E você pode favorecer isso, você pode facilitar esse processo, ensinando, mediando, envolva o teu filho na solução dos problemas dele mesmo. Então, quando ele tiver uma atitude inadequada, envolva ele na solução, faça ele pensar, faça ele usar a parte de cima. E não é fazendo com autoridade, brigando. Eu não tô também sugerindo que você perca a autoridade de pai e de mãe de forma alguma, sua autoridade é inquestionável. Mas eu tô sugerindo que você converse, que você dê ferramentas pro teu filho construir essa escadaria. Porque por mais que você queira, somente ele poderá construir essa escadaria. Nós não podemos construir por ninguém. A gente pode dar as ferramentas, a gente pode facilitar o processo, mas é a própria criança que é responsável em construir degrau por degrau, tá? Então, eu tô trazendo esse tema para mostrar o funcionamento de um cérebro saudável e o que acontece quando o cérebro não está integrado, quando o cérebro não está conectado. É absolutamente possível, tá longe de ser fácil, tá bem longe de ser fácil, mas é absolutamente possível. E eu tô aqui para ajudar vocês a pensarem, a refletirem sobre tudo isso, certo? Então, se você curtiu, comenta, me dá um like aí. E se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário, me manda um direct no Insta, no Face, enfim, que eu vou te responder, tá bom? Com muito carinho. Quero agradecer a sua atenção e eu volto. Beijo, obrigada!